graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. É muito bom estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Essa palavra vem do céu. Essa palavra vem nos edificar, nos fortalecer, direcionar nossas vidas. E hoje vamos falar sobre Santa Ceia, a lavagem dos pés e o ministério cristão, chamado a prática da comunhão, o serviço humilde, o compromisso com a obra de Cristo. Nossa base bíblica está em 1 Coríntios 11, 23 a 29, João capítulo 13, de 3 a 17, e Atos capítulo 6, de 3 a 5, falando dos sacramentos, comunhão e serviço e ministério. Antes de fazer a leitura da palavra, vamos orar. Querido e eterno e maravilhoso Deus, pedimos o Teu Espírito Santo para nos iluminar, nos dar entendimento, compreensão à Tua palavra santa e gloriosa. Que o Senhor fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Meu irmão, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 11, 23, somente um versículo aqui, que é o nosso versículo-chave. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Imagine alguém que usa uma aliança no dedo, mas vive como se não fosse casado. O símbolo existe, que é a aliança, mas o compromisso não. Assim também pode acontecer com os sacramentos. Participamos do pão e do cálice, mas às vezes sem refletir o compromisso que eles representam. Uma pergunta: estamos participando da ceia apenas por costume ou por consciência espiritual e compromisso com Cristo? Uma reflexão, Então hoje aprenderemos que os sacramentos nos chamam à comunhão verdadeira, ao serviço humilde e ao exercício ativo do ministério cristão. Uma pergunta: o que a Santa Ceia significa pessoalmente para você? 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 29. A leitura desse texto nos revela uma verdade: a comunhão que Cristo instituiu. Ela, a Santa Ceia, na noite em que Cristo foi traído. Ou seja, Ele instituiu ali. Não foi criada pela igreja. Foi entregue pelo próprio Senhor para nós. O que ela significa? É um memorial da cruz e a proclamação da morte do Senhor. Olhamos para a morte do Senhor Jesus, nos refletimos do preço que Ele pagou por nós. E olhamos também para frente, a volta de Jesus. Ele prometeu voltar para nos levar. E aqui Paulo corrige os coríntios. Eles estavam participando de forma egoísta e irreverente. Eles não estavam entendendo o sentido da ceia. É como uma família que celebra o aniversário do pai, mas cada um come sozinho, sem conversar. A essência da celebração se perde, não é? Assim era Corinto. Havia pão, havia vinho, mas faltava comunhão verdadeira. Todos nós devemos, antes de tomar a ceia, examinar nosso coração. Se tem algum pecado, confessa e deixa. E se precisa de reconciliação, busque reconciliação. A ceia não é para perfeitos, mas sim para os arrependidos, aqueles que reconhecem seus erros e se consertam. Tenho
participado com reverência e consciência espiritual? É uma reflexão para a gente fazer, né? Se a ceia nos lembra do que Cristo fez por nós, o lava-pés mostra como devemos viver por causa disso. Vamos à segunda verdade aqui. Serviço que Cristo exemplificou. Ele deu exemplo. João capítulo 13, de 13 a 17. Essa é uma verdade vivida por ele. Jesus, sabendo que era o Senhor, né? Levantou-se da mesa e lavou os pés dos discípulos. Nos tempos bíblicos, lavar pés era uma tarefa de servo. Aí o mestre se ajoelhou, o Criador do universo, o autor da vida. Olha, a grandeza no reino de Deus não é a posição, é o serviço, é servir. Pedro, ao ver a atitude de Jesus, resistiu. Talvez por orgulho, né? Mas Jesus ensinou que sem humildade não há como ter comunhão verdadeira com Ele. Veja bem, é mais fácil cantar louvores no templo, mas difícil é perdoar alguém que nos feriu, não é? Mais difícil ainda é servir sem reconhecer, sem reconhecimento. Todos nós esperamos um elogio, e quando isso não acontece? Eis aí a questão, né? Essa atitude que você tem de não esperar, e mesmo se não reconhecerem, você saiba se valorizar, porque você é de grande valor para Deus. Ele te ama muito. Ele reconhece o seu trabalho, ele reconhece a sua dedicação. Bom, mas lavar os pés também significa pedir perdão primeiro, não é? Quando a gente lava os pés do irmão, daquela pessoa, ajudar alguém anonimamente, né? É importante a gente pensar nisso. Ó. Vou fazer um favor a alguém e não vou me identificar, vou fazer um favor. E também servir sem esperar aplausos, né? A gente espera reconhecimento e aplauso, conforme já falamos, mas vamos fazer sem nada em troca. Só pela atitude de servirmos ao Senhor, de amá-lo. E pode ter certeza que Ele vai te recompensar. O que impede o crente servir com humildade hoje? Será o quê? Orgulho? Será a pressa? Está todo mundo correndo, né? Ou será o individualismo? Estou disposto a servir quando ninguém está vendo? Olha, uma pergunta, né? Tenho um coração ensinável e humilde? Então vamos cultivar, vamos procurar ter esse coração. Bom, se a ceia fala de comunhão e o lava-pés fala de humildade, agora veremos que isso nos conduz a um ministério ativo. Vamos para a leitura de Atos capítulo 6, de 3 a 5 e Efésios 4, 11. Aqui revela a verdade praticada, o ministério que Cristo confia à igreja. Em Atos capítulo 6, a igreja enfrentou um problema. Havia necessidade prática, né? Qual foi a solução? Foi levantar servos cheios do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Ministério não é apenas pregar, irmão, como muita gente pensa. É organizar, é cuidar, é servir, é administrar. A igreja é como um corpo. Se apenas a boca funciona, o corpo adoece.
Cada membro tem sua função. Você é de suma importância. Todos nós temos grande importância dentro da igreja. Descubra o que você pode fazer. Veja bem, nesse corpo, alguns ensinam, outros intercedem, outros ajudam nos bastidores, mas todos nós somos chamados. E agora eu vou deixar o desafio, tá? Vamos deixar de espectador para ser cooperador. Eu vou servir, vou ajudar. De consumidor espiritual para ser servo ativo. De frequentador para ser participante. E nesta semana eu vou realizar um ato de serviço. Vou orar por alguém necessitado, vou fazer algo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Vou buscar uma reconciliação, se necessário. E pergunta para o seu pastor, pergunta para o seu líder, onde eu posso servir? Pode ter certeza que vai ter muito trabalho. E é bênção, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final. O que entendemos hoje? Que os sacramentos não são rituais vazios, são compromissos vivos. 3 verdades que falamos, né? A ceia, ela revela nossa redenção e esperança. O lava-pés revela nossa humildade e serviço. O ministério revela nossa responsabilidade na obra de Cristo. Vamos finalizar com a oração? Eterno e maravilhoso Autor da vida, graças te damos, Senhor, por esta palavra que falou aos nossos corações, que nos edificou. Agradecemos pela redenção que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, através do seu Filho. Agradecemos, Senhor, por todas as dádivas e bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Peço, Senhor, que nos dê um coração humilde para poder trabalhar na tua seara. Quero me entregar ao seu serviço, à tua obra. Que o Senhor esteja comigo, esteja conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus oramos. E diga: Senhor, que eu não apenas participe da mesa, mas viva o compromisso que ela representa. Tá certo? E até uma próxima, meu irmão, minha irmã, se o Senhor assim nos permitir. Foi muito bom estar com vocês. Fique na paz, na presença do Senhor.